Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o supervisor do escritório do DIEESE em São Paulo, Vitor Pagani. Bom dia, Vitor. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Vitor, ontem foram divulgados os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, de abril, que inclusive deveriam ter sido divulgados em maio. E segundo as estatísticas, o Brasil criou 196.900 empregos com carteira assinada nesse mês. De acordo com o governo, é o resultado da diferença entre 1.850.000 contratações e 1.660.000 demissões. Como é que você viu esses dados, Vitor? Glauco, é o quarto mês consecutivo no ano em que há um saldo positivo, né? O que é decorrência do avanço da vacinação, né? Da retomada das atividades, sobretudo no setor de serviço, né? Com o relaxamento das restrições sanitárias, né? Devido à Covid. Então, é um resultado positivo. Agora, chama a atenção o número, né, de admissões e de desligamentos para que a gente chegue nesse resultado, né? Então, o que indica uma rotatividade muito grande do trabalho no Brasil e uma rotatividade crescente nesses últimos meses, né? Chama atenção também, Glauco, a queda do salário médio dos admitidos, né? Então, quando a gente compara o salário médio dos admitidos em abril de 2022 com abril de 2021, a gente observa aí uma queda de quase 9%, né, do salário médio real dos trabalhadores que estão sendo contratados, né? Isso demonstra, né, como o mercado de trabalho, em que pese tenha esses saldos positivos, ainda segue debilitado, né, e os salários sendo corroídos, né, tendo seu poder de compra comprometido com a inflação, né, que essa alta do custo de vida, a inflação que já supera os 12% no acumulado em 12 meses. Né? Agora, essa queda de rendimento de quase 9% do salário médio real, ela também vai ao encontro de outros dados, Vitor, como os da PNAD contínua mesmo, que mostram que mesmo as admissões no mercado informal também estão representando uma queda no rendimento médio quando comparado com o ano passado. Então, o Brasil tem vivido essa espiral na prática de salários mais baixos quando existe a admissão? Exato, Glauco. A gente observa que o CAGED e a PNAD começam a convergir, né? E ambas, tanto o registro administrativo quanto a pesquisa por amostra domiciliar, indicam uma perda de poder de compra, né? Uma queda do rendimento, do salário médio dos trabalhadores, né? O que demonstra, Glauco, que esta rotatividade no trabalho, né, que é a demissão, né, seguida de uma recontratação para substituir o trabalhador demitido, muitas vezes ela ocorre para rebaixar o patamar de salário, né? Então, mesmo que haja uma ampliação do número de postos de trabalho, essa ampliação se dá com redução dos salários, né, de forma que isso acaba não se refletindo na massa de rendimentos, né, na massa salarial geral, né, dos setores da economia, né. Então, o que a gente tem visto é que essa pequena retomada aí da economia, né, que foi observada nos dados do PIB
do último trimestre, né, ali um crescimento ainda muito insuficiente de 1%, ela se dá, né, com base em salários cada vez menores, né? Então, nós temos uma retomada da rentabilidade, até um crescimento do lucro das empresas, porém, é um crescimento de lucro com base na redução do salário, com base no aumento da exploração do trabalho, né? O que é muito preocupante, porque isso, no médio e longo prazo, é insustentável, né? Porque a gente tem uma depressão do nosso mercado interno de consumo e a gente sabe que mais de 2/3 do PIB brasileiro ele advém do consumo das famílias, né? Então, são indicadores que são positivos, né? Porém, não são consistentes, né, e não nos permitem um otimismo de médio e longo prazo. Agora, Vitor, os números desse CAGED de abril deviam ter sido divulgados no mês passado. De acordo com o governo, houve um atraso por conta da Dataprev, né, no repasse de informações em função da necessidade de realizar um novo processamento de dados, mas no governo Bolsonaro o CAGED inclusive mudou a sua metodologia, algo que foi bastante criticado por especialistas. Quão confiável é hoje o CAGED para retratar a realidade do mercado formal de trabalho, Vitor? Bem observado, Glauco. Houve essa mudança metodológica, né, ali a partir de janeiro de 2020. Então, houve uma alteração, sobretudo na forma de captação, né, das informações. E o que nós temos verificado é que os dados que são divulgados num mês, eles são revistos, ajustados nos meses posteriores, né? Então, só para dar um exemplo, mês passado foi divulgado um saldo positivo de cerca de 135 mil postos de trabalho, né, empregos formais. Nesse mês, a gente já vê que o saldo do mês anterior, do mês de março, ele foi revisto, e revisto de forma bastante expressiva, né? Então, a gente observa que esses ajustes, essas revisões, elas têm sido cada vez mais frequentes e têm sido feitas numa magnitude bastante representativa, né? O que faz com que nós temos que ter cautela na análise dessas informações, né? Então, esse saldo que a gente viu o governo divulgar ontem em relação ao mês de abril, né, que indica um crescimento em relação ao mês de março, ele pode ser revisto, né, no mês que vem. E aí a gente verificar que o resultado não era tão positivo quanto o governo anunciou. Então, o CAGED agora exige, né, que a gente tenha essa cautela, né, que a gente aguarde mais alguns meses para poder ter uma análise mais embasada, né, visto que a base de dados está em constante mudança, sofrendo ajustes, sofrendo revisões, né? Então, a gente tem que olhar mais para as tendências do que para a magnitude dos números. Vitor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Muito obrigado. A gente que agradece. Conversamos aqui com o supervisor do escritório do Diese em São Paulo, Vitor Pagani.